Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. Olha só, pessoal, seguimos aqui a nossa programação da COP29, Baku, Azerbaijão. O programa de hoje está especialista. Você vai ver o trabalho que o pessoal das ONGs está fazendo em prol do meio ambiente, em prol da sustentabilidade. Enfim, o Fala Carlão acompanhou tudo isso e traz agora com exclusividade para você. E claro, no oferecimento da plataforma Agro Revenda, a revista de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, e também da Andave, da Absolo e da Faesp. Obrigado a todos pelo apoio. Fiquem com o nosso programa aí. A Amazônia tem 30 milhões de brasileiros vivendo lá. Acho que um dos maiores desafios da Amazônia é justamente inserir essa população no mercado de trabalho, inserir essa população, fazer com que ela realmente seja protagonista. E eu acho que isso, como é que isso conversa com ações de sustentabilidade, ações socioambientais? Carlão, você toca no ponto que é a agenda central do Instituto Amazônia Mais 21. Reconhecer que tem na Amazônia Legal 30 milhões de brasileiros que precisam de empregos formais, de empreendimentos formais, porque a agenda ou a ação ou a consequência mais danosa ao meio ambiente é a necessidade da busca pela subsistência. Sim, com certeza. Então, na medida em que a gente consegue endereçar empreendimentos formais que respeitam a legislação, tirando essas pessoas da ilegalidade ou mesmo de atividades ilícitas, é a melhor contribuição que a gente pode dar para a conservação do bioma amazônico. Empreendimentos formais que respeitem a regra de capital íntegro, buscando gerar riqueza, prosperidade e dignidade para essa população que bravamente, até hoje, foi responsável por preservar e conservar a floresta amazônica. E o nosso trabalho é interpretar todas essas potencialidades do bioma amazônico e traduzir isso em negócios. De que maneira que é possível, para além da afirmação de que a floresta em pé vale mais, endereçar soluções, processos industriais, por meio da inovação e da ciência, que garantam produtos sustentáveis ao final desse ciclo e que incluam, insiram, promovam a inclusão desses 30 milhões de brasileiros nesse ciclo de prosperidade que a gente busca estruturar a partir do Instituto Amazônia Mais 21, com a mobilização das federações de indústria da região, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria e diversos parceiros, sócios que acreditam e que nos apoiam nessa jornada em busca, em prol do desenvolvimento sustentável da região amazônica. Eu acho que a gente podia começar falando o seguinte, fazendo um desenho um pouco dessa geografia e uma distinção. Eu acho que muita gente pode confundir o estado do Amazonas com a Amazônia. A Amazônia é quase 60% do país, não é isso? Então, são muitas Amazônias. E às vezes em inglês é mais confuso, porque o pessoal fala Amazon, né? E a Amazon confunde muito as geografias. A gente tem o estado do Amazonas, que é o maior estado da Amazônia, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados. É a maior área de florestas do mundo, depois do Brasil. O Pará vem na sequência, com 1,3, e são 9 estados que fazem a Amazônia brasileira. Sim. Aí depois a gente tem a Bacia Amazônica, que envolve 6 países. Uau. Aí depois nós temos o bioma amazônico, para deixar a coisa mais complicada, que envolve 9 países. A nascente do Rio Amazonas está no Peru, não no Brasil. Está a 5 mil metros de altitude e, aliás, essa é uma das bandeiras que nós temos, é a criação de uma unidade de conservação que proteja a nascente do Rio Amazonas, que fica embaixo de uma montanha nevada, a 5 mil metros, é um deserto, é lá que nasce o Rio Amazonas. Então, quando a gente fala de geografia da Amazônia, é importante a gente lembrar que tem essas várias geografias, inclusive estados chamados Amazonas, na Colômbia, na Venezuela,
e no Peru. Você tocou num outro ponto que eu queria desenhar também para o meu público, que muitas vezes tem gente que não sabe ou está ouvindo, ela falou assim, fornecedores indiretos. Vamos desenhar isso? O que vem a ser um fornecedor indireto? Sim, de uma forma bem resumida, o fornecedor indireto é de quem o fornecedor direto do frigorífico compra os animais. Então, por exemplo, a gente utiliza sempre o ponto de vista do frigorífico para considerar esses fornecedores indiretos. Porque, assim, geralmente, na maioria dos casos, não são ciclos completos, né, que a gente faz. Pouca gente faz ciclo completo. Cria, recria e engorda. Exato. Então, assim, aí a gente tem os fornecedores diretos, que a gente chama, né, que é aquele de quem que vende para o frigorífico. Diretamente para o frigorífico, sempre do ponto de vista do frigorífico. E o indireto é aquele que vende para o direto. Então, ele já está um pouquinho mais longe. Então, a gente tenta fazer esse trabalho para conseguir identificar, fazer esse monitoramento dos indiretos também. Sem contar que, às vezes, não é um indireto, né? São mais de um, não é isso? Exatamente. A cadeia da pecuária é bem complexa, né? Então... Agora, vem cá, vocês vão conseguir colocar essa fórmula de pé aí para identificar como é que nós estamos com isso? Porque eu acho que isso é uma discussão antiga, né? Sim, ela já vem há muitos anos, mas a gente está com uma visão muito positiva, muito otimista, que a gente tem visto um movimento, a gente tem visto um engajamento de bastante partes, assim, tanto da indústria quanto dos produtores, então a gente tem visto cada vez mais esse movimento tomando força. Quer dizer, precisa ter um trabalho, talvez, de conscientização daquele fornecedor, do fornecedor de bezerro, ele que precisa entender que lá na ponta, se o trabalho dele não for bem feitinho, lá na ponta vai dar confusão, né? Exatamente. A gente está nesse trabalho, a gente fala que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, mas que a gente está tendo resultado sim. Então a gente está confiante nesse movimento e buscando unir esforços de vários atores diferentes da cadeia, né? Karen, você estava me explicando aqui no bastidor, a ONG que você trabalha é uma ONG, vamos dizer assim, vocês estão com a mão na massa em vários biomas aí. É verdade. E uma das coisas que eu noto, é a minha terceira COP só. Sim. Mas eu já ia conversando aqui mesmo nessa COP com vários, com embaixadores, com gente do Itamaraty, com governadores, e é cada vez mais, vamos dizer assim, urgente a necessidade da gente... Me parece que nós passamos as últimas décadas construindo muitas regras, construindo regulamentos, mas a gente precisa partir para a ação, principalmente a questão de financiamento e tal. Eu queria saber como é que... Me conte um pouquinho do trabalho de vocês, assim, do ponto de vista prático, o que a TNC faz e se este julgamento que eu estou... o caminho é por aí. Pois é, nós somos a The Nature Conservancy, TNC, nós atuamos em 80 países, somos uma organização de conservação ambiental. Trabalhamos muito na agenda da agricultura, mas também na agenda da segurança hídrica, trabalhamos com pequenos agricultores, com grandes agricultores, procuramos oferecer assistência técnica, linhas de crédito diferenciadas, que são fundamentais justamente para a implementação do negócio. E quando a gente fala da implementação do negócio e da construção de soluções, um dos grandes desafios, obviamente, é o financiamento. Né? E aqui nós estamos justamente discutindo isso. Essa é a COP do financiamento. E, infelizmente, a mensagem que os países doadores, que os países ricos estão dando é que o modelo não está funcionando. É que não tem dinheiro mais para pagar a conta que cada vez está maior, por conta dos problemas ambientais que todos nós estamos vivenciando. E aí, parte desse nosso desafio é encontrar mecanismos financeiros alternativos que permitam justamente a gente continuar desenvolvendo os programas e planos de governo e também, dentro do setor privado, as atividades que são necessárias para a implementação das soluções. Eu gosto sempre de colocar as coisas meio que assim, fazer desenho para as pessoas, senão a gente começa a fazer elucubrações. E ontem, você num painel, aliás, ontem eu presenciei uma cena, porque ele era mediador de um painel, e é a primeira vez que foi substituir o mediador no meio do painel, pra mim foi inédito também. Dada a importância do mediador, porque ele precisava estar num outro painel que estava lá o vice-presidente da República e por aí vai. Mas você pegou um exemplo
concreto, de coisa assim, olha, não tá difícil da gente resolver, porque já sabemos fazer, né? Vamos dividir, vamos compartimentalizar o problema, tá? Na realidade, as emissões de carbono, que são grandes, né, o problema do clima hoje é o volume de carbono que vai para a atmosfera que continua indo, tá? 3/4 do problema é combustível fóssil, tá? Então é emissão de carvão, é emissão de gasolina, é emissão de diesel. Este não é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é desmatamento, tá? Então, eu gosto de dizer, Carlão, o seguinte, o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que tem a ganhar cumprindo os seus compromissos com o clima. Sim. E por que eu digo isso? Porque para o Brasil cumprir os seus compromissos significa reduzir o desmatamento. A gente sabe que no Brasil, grande parte do desmatamento é ilegal. Então a gente pode dizer, combater o crime e a ilegalidade no Brasil significa preservar a floresta, que cuida da água, que dá agricultura, que dá divisa para o Brasil. Então esse caminho, desde a floresta preservada até o PIB, a geração de emprego e geração de renda, ele está dominado dentro do nosso país. Agora, a gente, para poder continuar prosperando, continuar crescendo com a nossa agricultura e servindo ao mundo, a gente tem que preservar a floresta. Não existe outra equação para o Brasil. Eu digo sempre isso, o maior interesse do agro, o agro brasileiro deveria estar muito interessado na preservação da Amazônia e na preservação do Cerrado, porque isso é o que vai assegurar a nossa produção futura agrícola. Concita, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que você... Eu gostei muito desse painel aqui, me fala as suas impressões. O painel foi muito importante, porque a gente está levando muitas críticas, porque às vezes falta um pouco de informações, mas a gente sabe que o novo, ele traz essa insegurança. E o que o governo está propondo é a gente construir um projeto de rede que vai trazer retorno financeiro a partir da floresta em pé, que a gente já defende, que a gente já preserva. Então, é uma palavra simples para sintonizar, é unir o útil ao agradável. A gente já faz a defesa do território, agora a gente vai ganhar recurso com ele. Agora, como que ele vai chegar na ponta é que nós vamos dizer para o governo de que maneira que nós queremos, de que forma que nós queremos. O importante é que o recurso chegue depois. O importante é que esse recurso seja distribuído para as comunidades indígenas, chegando no chão da aldeia. Nós estamos dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira, último dia da COP de Belém. Eu queria saber o que você, Isabel, e o seu Imaflora gostaria de anunciar aqui no Fala Carlão, se a gente estivesse conversando. Olha, já que a gente falou muito em dinheiro, eu gostaria de anunciar que finalmente destravou o financiamento climático e a porção do Brasil aí, seja na faixa de qual bilhão for, ela é suficiente para colocar todos os planos em prática até 2030, né, para a gente ter uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, que isso aconteceu. Maravilha, obrigado, viu? Olha só, a gente conversa ótima aqui com a Isabel. Eu sempre confundo o seu sobrenome, é Drigo. Isabel Drigo, ela é jornalista como eu também, né? Mas eu sempre digo, o importante é ter saúde. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. É o seguinte, ela é diretora de clima do Imaflora, conversou comigo aqui, elucidou trouxe luz para vários assuntos. Enfim, a gente segue aqui na nossa COP. Viram aí, gente? Que programa bacana, hein? Obrigado pela audiência de todos vocês. Obrigado à plataforma Agro Revenda, a revista de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Apoiou a gente nesse conteúdo maravilhoso que a gente traz para vocês da COP29. Também, claro, FAESP, Absolo e Andave. Obrigado a todos e um ótimo final de semana. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.